Neemias capítulo 7. Depois que o muro foi reconstruído e que eu fixei os batentes e as portas no lugar, foram indicados os porteiros responsáveis, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, nomeei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Em seguida, eu os reuni e recomendei a eles: os portões de Jerusalém não poderão ser abertos antes que o sol esteja quente, isto é, alto no céu. E os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem suas posições de serviço. Estabelecei também sentinelas entre os cidadãos de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante de suas casas. A cidade era imensa, contudo, havia poucos habitantes nela e as casas ainda não tinham sido totalmente reconstruídas. Então, o meu Deus colocou no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a retornar, e nele achei escrito o seguinte: estes são os descendentes da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e escravos e que retornaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua respectiva cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naanani, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 652. Os filhos de Paate, Moabe, por meio da linguagem de Jesua e Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zato, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067.
Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, que também era conhecido pelo nome de Ezequias, 95. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Bet-Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Jearim, de Sefira e de Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Geba, 621. Os filhos de Miquimás, 122. Os filhos de Betel e Ai, 123. Os filhos de outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua, por intermédio de Cadmiel, da linhagem de Odevá, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Assufa, Tabaote, os filhos de Querós, Sai, Padom, os filhos de Lebana, Agaba, Salmai, os filhos de Anã, Gidel, Gaar, os filhos de Recaías, Rezim, Necoda, os filhos de Gazão, Uzá, Passeia, Bessai, Meunim, Nefusim, Baque, Buque, Acufa, Arur, Baslite, Meida, Arsa, Barcos, Cícera, Tamar, Nestas e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Toquerete, Azebaim,
e Amon, os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel, Melai, Tel, Archa, Queruve, Adom e Imer, no entanto, não conseguiram provar que suas famílias eram, de fato, descendentes de Israel. Os filhos de Elaías, Tobias, Necoda, 642. E dentre o grupo dos sacerdotes, os descendentes de Ebaías, Acós e Barzilai, homem que desposou uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado por esse nome, estes procuraram os seus registros entre os que estavam escritos nos documentos genealógicos, mas não os conseguiram encontrar. Consequentemente, por serem considerados impuros, tiveram que ser sumariamente excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem dos alimentos sagrados. Enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e Tumim, a soma total dos registrados foi de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam ainda 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias fizeram contribuições voluntárias para a obra no templo. O governador ofertou à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 vasilhas para o serviço religioso e 530 vestes para os sacerdotes. Outros chefes de famílias deram à tesouraria da obra 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata, tudo para a realização dos trabalhos de restauração do templo. A soma total trazida voluntariamente pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, bem como algumas pessoas do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades.